Bom, o tema que a gente escolheu hoje é o edentulismo, né? Assim, as maneiras de tratar e de abordar o edentulismo. Nós escolhemos porque nós fizemos um post essa semana passada aí que mostrava a evolução, o aumento do índice de edentulismo em idosos, que tinha uma previsão aí para o ano de 2020, que o estudo foi feito até 2015, é um estudo nacional, mas a previsão deles era de que em 2020, que é o momento atual, 77% das arcadas seriam edêntulas em pacientes idosos. Houve uma diminuição nos pacientes adultos jovens e nos adolescentes, mas nos idosos isso cresceu. E a gente queria também falar um pouquinho sobre como isso pode ser monetizado no consultório, quais as opções de tratamento para o edentulismo que caibam no bolso do paciente. A gente tem que falar, isso é necessário, porque a gente está ouvindo muita coisa aí nessa época de live, então a gente tem que falar da necessidade de um equilíbrio neuromuscular e oclusal. Isso tem que ser bem compreendido, porque muita gente fala disso, mas é uma compreensão um pouco diferente daquela que a gente tem encontrado nos trabalhos, nas pesquisas que a gente tem para comprovar isso, né? E também sobre a dificuldade técnica e de planejamento. Mas eu queria que você começasse falando sobre a questão do reequilíbrio prévio, porque eu ouço muita gente falando aí sobre tratar um paciente com protocolo, com prótese total, ou com overdenture, e depois dar para ele uma placa, para ele usar pro resto da vida. E também eu ouço muita gente falando, aliás, vou corrigir, ouço pouca gente falando, e quando fala de uma maneira que eu não sei se condiz muito com aquilo que a gente tem percebido nos estudos. É sobre a propriocepção em pacientes desdentados. Queria que você abordasse esses dois temas aí. Legal, Geraldo. Tema bastante oportuno, né? Como você falou mesmo, né? Importante. Bom, com relação à primeira colocação sua, sobre o equilíbrio neuromuscular, no paciente edêntulo, aí eu vou colocar assim, o paciente edêntulo como o edentulismo da maneira geral, considerando os três tipos, vamos dizer, os três conjuntos de reabilitação protética que nós temos disponíveis hoje, que seriam as PTs convencionais, as overdentures e os protocolos fixos, né? E para responder essa pergunta, se há ou não há necessidade, eu queria colocar uma questão um pouquinho diferente para a gente poder raciocinar com o pessoal que está aí acompanhando a gente. Eu ia perguntar, quais são ou qual é a maior dificuldade, né, que nós temos em consultório para a confecção das PTs, das overdentures ou dos protocolos? Porque vejam só, nós temos técnicas clássicas muito bem sedimentadas na literatura, referentes à determinação de plano oclusal com plano de orientação em cera. Nós temos técnicas para determinação de dimensão vertical de oclusão e de repouso fundamentadas em equilíbrio dos terços faciais, não é isso? Nós temos conexões muito interessantes no conceito de overdentures, né, para tentar melhorar a estabilidade dessas próteses. E nós temos as próteses fixas concomitantes. Qual seria a maior dificuldade, já que nós temos essas técnicas para isso? Será que essas dificuldades são com relação à moldagem? São coisas já fundamentadas, técnicas de moldagem. Existem várias. Independente da qual você escolher, a gente sabe que a gente tem resultado. Só fazer uma observaçãozinha em relação à moldagem, né, que é o que a gente vê muito. Às vezes, as pessoas têm até a técnica na cabeça. Faz uma moldeira individual, usa Godiva, usa um material para moldar, mas não sabe o que ela tem que obter na moldagem, o que ela tem que registrar na moldagem, né? Então, às vezes, sabe a técnica, mas não sabe exatamente o objetivo. Sim, manda pau. Sim. Então, nesse sentido, o que está faltando para a gente poder determinar, para você ter segurança, para que essa prótese fique estável na boca? Se a gente domina a técnica de moldagem, se você tem essas técnicas de determinação de plano oclusal, dimensão vertical de oclusão, enfim, de relação maxilomandibular, o que está faltando? Por que será que os pacientes portadores de prótese total convencional se queixam que as próteses saem da boca? Muitas delas saem da boca. Por que será que alguns pacientes portadores de overdenture, onde essa prótese tem, vamos dizer assim, uma estabilidade melhorada, utilizada, reclamam que muitas vezes essas próteses machucam durante a mastigação? Por que ocorrem shipping
lascaduras em cerâmica, em protocolos cerâmicos, porque ocorre muitas vezes soltura de dentes, remodelação óssea em volta dos implantes ou perda óssea, se você selecionou uma overdenture estabilizada por raízes remanescentes. A resposta está exatamente no equilíbrio neuromuscular. Porque é exatamente o equilíbrio neuromuscular que vai prover, que vai dar ao profissional uma noção exata da posição de mandíbula, porque é exatamente a função muscular que determina a posição da mandíbula. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não adianta, muitas vezes, aliás, no caso do paciente portador de prótese total, não adianta você determinar uma posição baseado somente nesses critérios que a gente tem, que são clássicos, são importantes, mas eles são insuficientes. Então, há necessidade de nós fazermos o equilíbrio neuromuscular, ainda mais pelo fato do paciente ter perdido a especificidade da propriocepção periodontal. Então, eu preciso trabalhar com a propriocepção muscular, que você sabe, trabalhar com fuso neuromuscular, que é o que determina tônus no músculo. Eu preciso trabalhar com a propriocepção ligamentar, aí a gente pode estender isso para internamente dentro da cápsula, num órgão tendinoso de Golgi que capta estiramento. Então, é muito importante sim nós trabalharmos com isso. Aliás, é fundamental. A nossa experiência mostra que os pacientes que são submetidos a uma terapêutica para recondicionamento de tônus neuromuscular previamente à instalação das próteses, a aceitação, o período de adaptação, a mastigação, a função é muito melhor. Você imagina, você pega um paciente que usa uma prótese há muito tempo e tem a dimensão desgastada, a posição maxilomandibular alterada, você vai e coloca na boca, faz tudo certinho, o paciente não usa a prótese, ele não vai conseguir mastigar. O que as pessoas, a gente tem que entender é que a especificidade da propriocepção periodontal, ela estabiliza a oclusão. Agora, quem determina a posição maxilomandibular é a propriocepção muscular e articular. Por isso, Geraldo, eu até fazer um gancho com a segunda questão, muitas vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, que o paciente dentro, que ele vai ser submetido a uma prótese total, ou colocar implante, ou a um protocolo, ele é um paciente aleijado proprioceptivo. Eu já escutei, estou falando isso porque eu já ouvi. Já ouvi também. Eu coloco essa informação, essa expressão, de uma maneira assim, no mínimo, muito equivocada, por dois motivos. Quando você fala assim, um aleijado proprioceptivo, dá a impressão que todo o sistema nervoso central do paciente entrou em colapso. E na verdade não é isso que ocorre. Na verdade, a mutilação, ele fez com que, a dentária fez com que ele perdesse os dentes. Somente a especificidade dental. Uma parte do sistema. Exato. E todo dentista que estuda lá no começo da faculdade e tal, estuda o sistema neuromuscular, o sistema nervoso central, ele sabe que o sistema nervoso central e o neuromuscular, eles compensam isso. Então, essa expressão, de novo, denota uma condenação às trevas desse paciente. Esse cara vai entrar numa estrada nebulosa que ele nunca mais vai sair. Não é isso. Sabe, só fazer uma observação, muitas vezes as pessoas que falam isso já pensam numa justificativa para o insucesso do trabalho posterior, que não depende disso, que depende do que você acabou de falar sobre o reequilíbrio do tônus muscular, E quantificar essa questão da propriocepção é uma coisa muito delicada, complicada. Você vai falar, olha, perdeu os dentes, então resta uma mínima propriocepção na cápsula e tal. Isso não é verdade. Não é verdade porque foi exatamente essa propriocepção muscular e articular que determinou a formação e o estabelecimento da oclusão dentária. Isso o desenvolvimento todo. Isso aí é clássico, está em todos os livros de ortopedia neuromuscular, funcional dos maxilares, Então aquela resposta que a gente brinca, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? No caso do sistema neuromuscular, quem nasceu primeiro foi o músculo. E a atividade neuromuscular, da lactação, que é o primeiro
vamos dizer assim, estágio, né, para disparar todo o crescimento rotacional do côndilo, que é um outro assunto. E sabe, Geraldo, aí entra o segundo, eu falei do primeiro motivo. O segundo motivo, né, quando a gente já afirma, e nós já afirmamos aqui várias vezes, que a oclusão já tem que ser entendida como um fenômeno proprioceptivo, não é isso? Nós já falamos isso várias vezes. Desculpem se a gente não foi claro nesse sentido, mas nós não nos referimos apenas à oclusão dentária, mas sim a todos os estímulos que orientam e coordenam atividades mastigatórias. Então a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, expressões que causam impacto. Eu me preocupo muito com isso. A gente trabalha tanto com educação, na graduação, na pós-graduação, como em clínica. Tudo que você fala e causa impacto fica na cabeça do aluno. E como você usou a expressão anteriormente aí, às vezes a pessoa começa a se auto-justificar, determinados fracassos. Isso aí é ruim mesmo, não funciona. Não é bem assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Você imagina, só para a gente terminar, imagina um indivíduo que teve metade de uma perna amputada. Aí você imagina se o controle proprioceptivo do corpo dele, que regula a marcha, o caminhar, a postura, a corrida, estiver à mercê somente dos proprioceptores do pé. Esse cara nunca mais vai voltar a andar, ou vai ter um problema ortopédico enorme. Na verdade, o sistema nervoso central, ele compensa. Nós somos seres, uma máquina altamente complexa, inteligente. Então, ótima comparação. Muito, muito cuidado com isso. Outra coisa, Geraldo, eu queria até que você me ajudasse nisso, e você desse a sua opinião a respeito. Porque a gente falou do equilíbrio, a gente falou da utilização do aparelho, a gente vem falando sobre isso. E, de novo, né, eu tenho, né, essa posição nova, como é que eu vou transportar isso, né, para o meu articulador? Porque a chave está aí, né? Eu tenho isso em boca e eu tenho que replicar isso no articulador para o nosso parceirão lá, o técnico, poder fazer as montagens, as barras, enfim, né? Exato. O que você acha disso? O que tem que ficar claro, né, assim, o que a nossa filosofia do CETASE, lá da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que pesquisa há 25 anos, na verdade, as pesquisas mostram o que a gente faz hoje, porque elas compararam com outros métodos e esse foi o melhor resultado encontrado. Uma coisa diferente é eu dizer, eu faço no meu consultório e dá certo. Poxa, quem está fazendo a avaliação? Eu. É diferente da coisa estar pesquisada, né, validada pela pesquisa, pela publicação científica, onde as comparações realmente são, né, postas à prova por outras pessoas que não o indivíduo que está realizando o serviço. Então isso a gente tem que estar atento, porque falar para mim dar certo, pode dar, mas pode não ser a verdade, né? Pode não dar certo, né? Na avaliação da pessoa dá. Então vamos lá. O que é preciso, o que está claro para nós, na nossa filosofia? Eu não posso montar no articulador o paciente numa relação que não seja relação cêntrica. Aí vem aquela história que eu ouço muita gente que fala de oclusão dizer, então eu vou lá e na hora que o paciente está sentado na minha cadeira, eu registro a cêntrica do paciente. Não me importa qual é o dispositivo que ele vai usar. Ele pode usar até o que eu uso, até o que eu prefiro, que é o registro intraoral de Gise. Nesse momento, ele não consegue um restabelecimento neuromuscular. Não é possível, gente. A gente tem pesquisas, não é possível fazer um recondicionamento muscular em 15, 20 minutos em um dia. A gente faz isso no laboratório, nas pesquisas. A gente mede lá com eletromiografia, a gente mede com eletrossonografia. As alterações demoram 3 meses para acontecer. Não acontece rápido. Então, se eu pego esse paciente que chegou e monto ele no articulador imaginando que ele está numa cêntrica, ele não está. E aí, todo o meu trabalho que eu vou fazer, eu vou arriscar dizer uma coisa aqui que pode até ser mal interpretada, mas se eu uso o articulador dessa maneira e critico quem usa a charneira, eu posso estar incorrendo no mesmo erro. Porque, veja... Colocação, importantíssimo. Porque o que é importante no articulador... Ele vai reproduzir os movimentos, ele vai simular os movimentos articulares, mas ele não sabe, ele não vai dizer para você se está excêntrica ou não está excêntrica. Ele não pensa, nem o digital pensa, hein? O analógico não pensa e nem o digital. E eu não consigo determinar a relação cêntrica em 10, 15 minutos, isso não dá.
Então, veja, tudo que falam de oclusão tem uma verdade grande. Eu ouço muita gente falando muita coisa séria, importante e verdadeira sobre oclusão. Mas como fazer aquilo funcionar se eu partir de uma máxima intercuspidação, de uma posição articular desfavorável? Não vai funcionar. Essa aí é a grande sacada do sucesso. Você tem que partir de RC. Aí sim, suas guias vão preservar o espaço articular. Porque se você já partir de uma posição que não te dá espaço articular, como é que você vai preservar? Não tem como. Isso aí é o que eu comprovei no meu trabalho e corrobora diversos estudos que a gente tem aí já, antigos. Isso não é coisa nova. Isso não é coisa nova. Nós não estamos inventando a roda. E isso me faz, já vou pular para o próximo ponto, Wilkes, aqui agora, aproveitando que nós estamos falando de articulador e de oclusão. Sim. Nas próteses totais e nos protocolos das overdentures, é a montagem dos dentes, né? O que é o mais, até na live passada eu brinquei com o Wilkes a respeito disso. O que é o mais comum? O que é ensinado nas faculdades e o que é o que todo mundo busca ou deveria buscar nas próteses totais? É a oclusão balanceada bilateral, para promover um equilíbrio durante os movimentos mandibulares, para que a prótese inferior não vá sair da posição. Essa é a ideia, né, básica. Mas veja, pensem comigo, no momento em que eu coloco, que eu interponho o alimento de um lado para mastigar, eu acabei com a oclusão balanceada bilateral, porque o outro lado está solto. O alimento interposto, ele levanta a dimensão vertical e faz com que um dos lados da prótese não tenha contato dentário. Então veja, a oclusão balanceada bilateral, olha só, a oclusão balanceada bilateral, então, ela só funciona quando o paciente não se alimenta? Seria essa a ideia? Eu não posso acreditar que os gênios da odontologia que estão lá atrás não pensaram nisso, que nós agora, que eu, Geraldo Cleves, é que estou pensando nisso. Não sou eu que estou pensando nisso, até porque isso aí eu ouvi de um grande mestre, professor Frederico, que um dia vai estar aqui com a gente, e isso é a coisa que mais fez sentido. Não adianta, você põe o alimento lá, acabou a oclusão balanceada bilateral. Aí eu quero entrar num outro aspecto. Nós estamos falando de guias anteriores. As guias anteriores, elas servem para quê? Para proteger a articulação durante os movimentos excursivos, tanto protrusivos quanto laterotrusivos. Então o guia canino trabalha nesse sentido. Se eu, na prótese total, não colocar guias, quer dizer então que o meu côndilo, ele não vai sair da cavidade glenoide deixando espaço suficiente para as estruturas. Ele vai se arrastar contra as paredes da cavidade. Por quê? Eu não tenho uma guia que me obriga, né, o deslocamento anterior e inferior do côndilo. Não, eu faço assim, ó, para frente, eu faço assim, para o lado, é oclusão balanceada bilateral. Pensem nisso. É importante na prótese total que eu tenha guias para preservar o espaço articular durante a dinâmica mandibular. Aí você vai me falar, essa prótese não vai parar, mas você é um mané, Geraldo. Aí tem um cara chamado Richard Nepola, que em 1957, tá? 1957, eu vou passar para vocês, The Journal of Prosthetic Dentistry, julho de 1958, a publicação do Richard Nepola. Ele falou sobre as rampas posteriores. São isso. Óbvio que nós não vamos esmiuçar esse assunto aqui, mas só para vocês compreenderem. As rampas são construídas no ramo da base da prótese. E, óbvio, elas têm um contraponto na prótese superior. No ato da movimentação da protrusão ou da laterotrusão, elas permanecem em contato durante esse movimento até que o canino chegue no topo a topo. Então, continua sendo uma oclusão balanceada bilateral, mas não em dentes, em rampas. E eu faço uma proteção articular e agora entenda, cabe o bolo alimentar naquele espaço sem que o outro lado fique desequilibrado. Aí sim eu consigo que o paciente que usa uma prótese total convencional tenha uma mastigação funcional do ponto de vista oclusivo e articular. E, obviamente, muscular.
E não deixei de ter uma oclusão balanceada bilateral, só que não mais em dentes, em rampas. Perceba que é tanta coisa que eu consigo introduzir numa prótese total convencional para garantir o conforto e a funcionalidade dessa prótese, que chega a ser ridículo eu achar que fazer uma prótese total é moldar e entregar para o paciente e ajustar os pontinhos de contato, 3 de um lado e 3 do outro. Não dá para ser assim, né, gente? Nós temos que entender a prótese total como uma prótese complexa. Não é impossível fazer. Desde que você tenha a técnica e o conhecimento adequado, você faz fácil e fica maravilhosamente funcional. E esses conceitos, né, com as rampas de desoclusão posteriores, né, do Nepola, você imagina o benefício que isso causa para as overdentures, né? Muitas vezes a gente vê colegas reclamando, pô, mas eu coloquei um tipo de conexão que a borrachinha estoura rápido, não funciona, eu tenho que trocar direto, o clipe da barra não funciona direito porque estoura. Você imagina o benefício, né, que o equilíbrio neuromuscular associado a um correto balanceamento oclusal não promove nessas próteses e, inclusive, nos protocolos. Então deixa eu já fazer o gancho para você falar. Muita gente acha que o problema das próteses... Aliás, a votação que a gente sugeriu lá no quiz... A enquete. 50, a enquete. As maiores dificuldades são encontradas 50% em prótese total, aproximadamente 30% em protocolo e 20% em overdentures. Aí eu conversando com o Marcelo Iqueda, aí, ele falou, cara, é verdade, aí você imagina que eu acho que a maior dificuldade seja a retenção. O pessoal não consegue retenção nas próteses totais convencionais. Realmente, e aí é exatamente isso que você estava falando. Agora, fala pra gente, já que a gente imagina o conforto que esse tipo de prótese dá para os pacientes, tem uma sequência lógica de planejamento que deva ser seguida tanto para a prótese total quanto para o protocolo? Porque na minha cabeça entra o seguinte, o protocolo que salvaria o pessoal nessa questão da retenção, né, que ele não tem retenção na prótese total convencional, ele vai buscar no implante. Fala um pouquinho disso aí. Ô Geraldo, até complementando a questão de estabilidade que você falou sobre a enquete, né? Tem um conceito de um outro pesquisador que ele é citado pelos grandes professores de prótese total e overdente, que é a técnica da zona neutra. O que é a zona neutra? É exatamente o espaço entre a língua e a bochecha. E essa zona neutra, ela só funciona se você tiver equilíbrio neuromuscular. Porque ela é determinada pelo músculo. Exatamente. Então nós temos inúmeras técnicas, inúmeras formas de dar uma estabilidade melhor para essas próteses totais e isso vai para as overdentures, né? Porque a gente não pode esquecer que o overdenture é uma prótese implanto ou dento retida, mas ela é mucoestabilizada. É óbvio que o planejamento, ele não tem, vamos dizer assim, uma receita de bolo para todos os casos, não tem. Mas existem procedimentos comuns a todos eles. A PT, né? a overdenture e ao protocolo. Só para eu fazer protocolo, eu preciso fazer o APT, eu preciso saber PT? Porque, olha, você tocou num ponto importante, né? Alguns pontos em comum. Primeiro é o recondicionamento neuromuscular. Isso é comum. Você tem que começar por isso, né? O recondicionamento neuromuscular, ele não... Porque você está em 3 meses lá fazendo recondicionamento neuromuscular do paciente, isso não te atrasa, porque concomitantemente a isso, você, se for o caso de implantes, de protocolos, você pode estar pedindo as tomografias, fazendo análise, inclusive procedimentos cirúrgicos. Você já pode. O que você não pode é determinar a posição de dentes antes de ter uma posição maxilomandibular estabilizada. Esse é o ponto em comum. Tá? O segundo ponto em comum, né? O estudo da prótese total é básico para qualquer tipo dessas 3 reabilitações. Como é que você quer saber e posicionar adequadamente uma barra para protocolo, né? Se você não sabe onde vão ficar os dentes, qual é o espaço que você tem em função da posição maxilomandibular e posição de dente? Como é que você quer selecionar
um componente para retenção numa overdenture se você não tem a posição maxilomandibular e não sabe da posição do dente. Então, na verdade, né, a gente sabe disso, né? É uma distorção um pouco relacionada a ensino. Então, para mim, eu não consigo conceber na minha cabeça, por exemplo, né, me desculpem os colegas implantodontistas que estão aí, é uma opinião particular minha, que é comungada por vários outros colegas, docentes e clínicos, assim como eu. Não tem condições de uma pessoa querer planejar um protocolo sem ela saber fazer uma prótese total. Não Verdade tem como. absoluta. Não tem como. É posição de dente, é inclinação. Você falou sobre guias, qual é o equilíbrio oclusal. Olha, o professor Devanir, ele fez um trabalho lindíssimo, pioneiro no Brasil, com extensometria elétrica, e eu tive a oportunidade de orientar o Devanir no mestrado e no doutorado dele, medindo deformação de barras em protocolo em função do desajuste oclusal. Esse trabalho é fantástico. O efeito em parafusos, você começa a entender por que solta parafuso distal. Por que lasca cerâmica? Por que lasca cerâmica? Por que o efeito do implante distal é diferente do efeito do implante centralizado, mesial? E aí você pode até concluir em função do número mínimo de implantes para fazer um protocolo fixo, que também não é assunto de agora, né? Bom, ela usou um termo aí, planejamento reverso. Aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque, olha, sinceramente, eu não concordo com isso. Eu sempre falo para todos os meus alunos, esse não é reverso, isso é um planejamento normal. Esse é o correto, a sequência é correta. Reverso é a cabeça de quem pensa antes, coloca o parafuso para depois fazer a prótese. Não dá para raciocinar dessa forma. Não, é impossível raciocinar dessa forma. Então, eu entendo, apesar de não concordar, que a velocidade das coisas da odontologia, ela tem tornado, muitas vezes as pessoas querem, eu quero fazer isso, quero fazer implante, quero fazer... Mas a curva aprendizado de sucesso clínico, ela depende de alguns degraus. E concomitante a isso, com relação ao equilíbrio neuromuscular, que você falou da sequência de planejamento, você pode estar tratando, submeter o paciente também, durante esse período, a tratamentos periodontais. Se você for utilizar raízes como suporte de overdenture, tratamento endodôntico, óbvio. É lógico que tem uma fase transterapêutica aí, que não é o caso de discutir aí, sobre como fazer Sim. provisórios para cada caso, tal, que a gente pode entrar nisso numa outra oportunidade. Num outro momento. Num outro momento, num curso, enfim, para a gente ser um pouco mais específico. Isso. Só depois disso, você vai pensar em moldagens, no caso de raízes, ou transferências e seleção de pilar, no caso de implantes, né? Eu penso dessa forma. E você tendo esse passo feito, a moldagem e a transferência, aí sim você vai pegar seus modelos, montar em articulador ou vai escanear. Então é muito importante, depois de você ter esses modelos, você montá-los em articulador na posição que você determinou. Uma outra coisa importante que a gente vai ter que voltar para discutir isso, que não basta apenas no articulador a gente determinar a posição cêntrica e utilizar ele na posição cêntrica. Eu tenho que programar, se eu quiser trabalhar com prótese em alto nível, eu tenho que programar a individualização desse articulador, porque a gente acaba usando média. Tem gente que inclusive usa mesa de Camper no século XXI. Bom, enfim, avaliar isso. E a chave, sabe onde está? Na individualização da mesa incisal. Isso também é conceito lá atrás, né? Porque tem gente que ainda não entendeu o funcionamento disso, né? Como é que você vai entrar no digital se você não entende, por exemplo, a personalização da mesa incisal? Para que ela existe, né? O articulador não tem resiliência, ele é um instrumento mecânico, você tem que informar, que nem se falou, você tem que programar ele, põe lá o númerozinho, não vai funcionar, Aí vem aquela frase que a Ana Lígia lembrou aí muito bem, né? Que você pode trabalhar com um articulador semi-ajustável desde que o dentista tenha um cérebro totalmente ajustável, né? Ah, eu já sei onde ela pegou isso, hein? Depois eu falo pro pessoal quem que inventou essa história. Depois entrega a fonte. Mas enfim, depois a montagem, né? Olha só, seguindo a sequência. Você tem montagem no articulador, personalizado. Aí sim,
né? O teu técnico vai lá montar teus dentes, se for uma prótese total, vai montar teus dentes, se for mover dente, ele vai montar seus dentes, se for um protocolo. E você vai provar isso em boca com toda a atenção que merece uma prova de dente, checar oclusão, estética, volume de lábio, um monte de coisa. Só depois de aprovado, isso, vamos dizer assim, isso é um bocato. Vamos entender assim, né? Só depois de aprovado isso nessas circunstâncias, aí sim você devolve para o técnico e ele vai fazer a barra em função do espaço que ele vai ter. É uma questão lógica, isso não é reverso, é lógico. Né? Isso é lógico. Isso coaduna com o que o paciente busca. Ele não busca implante, não busca barra, ele busca dente. Né? Reverso seria se ele buscasse o implante. Ele busca dente, nós vamos planejar dente. Exatamente. A gente tem que rever algumas coisas sobre esse tipo de sequência odontologia, mas a gente acaba pensando, né, em função muito dos insucessos. A gente entende, bate, fala, o que está acontecendo errado? Tem que voltar, né? Redo, rethink, não é isso? Na minha concepção, dentista, especialista, ele tem que ser voltado e formado, tem que ter plena consciência da região, das necessidades da população onde ele atua. Porque senão ele vai ficar procurando o paciente, né, em algumas regiões, para fazer lente de contato, faceta, implante e tal, uma série de coisas. Não tem esse paciente, a realidade odontológica é outra. Muitas vezes é aquela história de que se você só tem um martelo, você só enxerga prego. Né? Então se você quer fazer protocolo, você acaba fazendo protocolo onde não é indicado protocolo. Também. Né? Pacientes que não têm indicação para protocolo, porque a gente sabe que existe isso, não tem espaço maxilar, não tem, né, a questão da higienização, várias outras coisas que tem que ser colocadas, né? Muitas vezes é isso, o dentista quer colocar no paciente aquilo que ele quer fazer, então a gente tem que, aí é o planejamento reverso, né? Tem que planejar em função do paciente, tem que se adequar ao bolso do paciente, ao biótipo do paciente, à fisiologia do paciente, e aí planejar, né? E dá para ficar bom um APT convencional, uma overdente, em relação a um protocolo? O que você acha? Não, as três opções são as opções, eu acho que mais utilizadas. Eu acho que talvez as únicas indicações específicas de caso, a gente trabalha com as três. Não é questão de defender uma ou outra. O que a gente tem que pensar é exatamente em função desses fatores limitantes. A gente não pode esquecer dessa situação socioeconômica. Hoje a gente vê muitos colegas às vezes brigando, fazendo cursos, né, aqueles cursos mirabolantes. É que às vezes o dentista ele vai buscar a monetização do consultório dele em outras fontes que muitas vezes estão fora da realidade. Você citou aí sobre a incidência de denturismo, né? É gravíssima, né? Ela é gravíssima no Brasil. E a incidência dele ocorre mais em classes, vamos dizer, classe média baixa para classe baixa. E aí nós não vamos atender mais esses pacientes. Esses pacientes não têm direito a atendimento odontológico, ou eles vão cair obrigatoriamente, desculpem a palavra, não é ofensa a ninguém, mas em clínicas que muitas vezes têm como objetivo não a reabilitação. A gente não precisa falar mais nada sobre isso. Será que o profissional bem formado, ele não está procurando a monetização em lugares errados, influenciado pela mídia? A realidade nossa como consultório é essa. Se for pegar o percentual de paciente edêntulo, é enorme. E nem todos podem pagar um implante. Outra coisa, né? Naquelas hipóteses que eu forçar um protocolo, muitas vezes o cara não consegue fazer, ele não tem condição financeira de fazer 5, 6 implantes. Eu não posso fazer 6 implantes, indicar o paciente não pode pagar, ele está condenado. Não. Se você fizer 2, você vai melhorar a qualidade de vida dele e muito. E se ele não tiver condições de fazer 2, se você utilizar esses procedimentos que a gente está indicando para vocês, que a gente tem experiência clínica, que a gente tem publicação, porque a ciência funciona pelo seguinte, gente. A ciência trabalha com uma coisa que é relevante que a gente tem que pensar, que é probabilidade de um fato se repetir. Não é verdade absoluta, mas quando a gente põe um trabalho, publica um trabalho que fala assim, olha, isso aqui tem 5% de significância, isso quer dizer que eu tenho 95% de chance desses resultados se repetirem se você seguir essa metodologia. Isso, em ciências biológicas, é quase que uma verdade.
E tem um outro aspecto, né, Wilkes, que muitas vezes você põe um protocolo no paciente que ele se esforça para pagar aquele protocolo, mal sabe ele que se ele não higieniza aquilo direito, e a gente sabe que um protocolo, que não é protocolo, né, mas é fixa superior, né, porque o protocolo o Brennemark fez inferior, né? Exatamente pelo equilíbrio oclusão, né, que era inferior. Todos os trabalhos do Scala, mecânica, ele tinha prótese total superior, porque você tinha a oclusão balanceada bilateral ou as rampas. Para você não ter concentração no protocolo. Sim, porque o cara pensava, né? Aí o que acontece? O paciente se esforça para pagar um protocolo e acaba perdendo, tendo que refazer porque tem problema de higienização, quer dizer, tem que ter consciência desse tipo de coisa também. E aí você vai obrigar o paciente a voltar no seu consultório a cada 2 meses, 1 mês, pô, vai ficar muito mais caro do que ele usar uma overdente, que na minha opinião, modesta opinião, é o custo-benefício, levando em consideração retenção, financeiro e benefício social e fisiológico, é o melhor. É lógico que eu não estou falando para fazer só overdente. Eu estou dizendo aqui que nós temos opção. Não é só protocolo e prótese total convencional. Nós temos uma opção intermediária que é muito boa, assim como a PPR também é, e o pessoal abandonou. Estou um pouquinho preocupado com o tempo e eu só queria falar uma outra coisa. Às vezes a gente tem a limitação física do paciente, né? Vamos dizer, por exemplo, uma doença limitante que não nos permite fazer um implante, que não nos permite fazer uma cirurgia no paciente, e aí você é obrigado a fazer uma prótese total convencional. E aí, você não vai tratar esse paciente? Você tem que saber fazer prótese convencional. Você pega um paciente fissurado palatino, o cara precisa falar, você precisa botar base de prótese lá para dar para ele condição de formação. E aí é uma prótese difícil de fazer, sua moldagem, mas se você tiver noção do que você precisa moldar, cara, você vai fazer e vai devolver para esse cara uma condição de vida que talvez nunca ninguém imaginou que ele pudesse ter, nem ele mesmo. Uma prótese total convencional. Né? Não precisa de implante para nada disso. Outro caso, uma criança que extraíram todos os dentes dela. Você vai fazer o quê? Para essa criança voltar para a escola, para ela ter amigos, para ela... Você vai ter que fazer uma prótese total para essa criança. Ah, mas daí você não pode porque não vai afetar o crescimento. Nesse caso, a gente recebeu para fazer, a gente tem que reabilitar. Então fizeram com expansores palatinos, a prótese total com expansores palatinos de tridimensão. Ficou um negócio de louco. E devolveram a vida social para um moleque de quantos anos? 9, 10 anos, não me lembro exatamente a idade dele. Tinha 10 Mas anos. nessa condição, o que você vai fazer? Não tem alternativa, é uma prótese total, convencional. Então, gente, aí nós que estamos falando isso, batendo nessa tecla, porque muita gente relega a prótese total a um tratamento antiquado. A prótese total convencional. E ela é, assim como a Ana Lígia bem lembrou aí, a base de todo o conhecimento. Os grandes gênios da odontologia começaram a estudar a prótese total. Tudo que nós sabemos hoje eles desenvolveram a partir da prótese total. E nós estamos jogando a prótese total no lixo? Não é por aí, né? Tem muita gente aí que trabalha com prótese total, tenho certeza, e sabe da importância da prótese total na odontologia. A gente tem que considerar todas as possibilidades de prótese, né? A gente não está aqui condenando o protocolo, nada disso, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nós estamos colocando exatamente a importância da prótese total nesse contexto todo. Isso é muito importante, inclusive com relação à monetização, conforme a gente já comentou. A galera toda, um grande abraço, a galera que a gente, né, de cursos nossos aí, de especialização, um abração para todo mundo, alunos aí de graduação. Beijo para vocês. Um abração para todo mundo, então, até a próxima. Espero que não tenhamos falado muita bobagem. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. galera, valeu. Obrigado. Abração, muito obrigado.